Bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que vocês estejam assistindo a nossa aula. Sejam bem-vindos ao curso de Marxismo do Múltiplos, o curso de extensão universitária, o qual você tem inclusive a opção de ter o diploma de extensão universitária pela Cândido Mendes, bastando pagar a parte da diplomação. Como essa é a primeira aula e ainda se pode escrever, fazer um pequeno merchandising, uma pequena propaganda, o curso, a gente vai fazer um drops dessa aula, não a aula completa só se inscrevendo, vocês vão ter um drops dessa aula, vocês podem se inscrever no curso Múltiplos para esse curso, com valor bem camarada, é um curso de extensão, são 24 aulas, 72 horas a aula, por apenas R$600, com o cupom de desconto fica R$540, você pode pagar em R$10,54, é bem baratinho, para um curso que vai durar 6 meses, será uma aula semanal de 3 horas aula, que dá 2 horas e meia de aula, mais ou menos, com nós dois. Eu sou Roberto Ponciano, esse é Ernesto Germano Pares, ele que vai inaugurar a aula, já vou passar para ele, só estou fazendo a apresentação do curso, sejam bem-vindos ou bem-vindas, e hoje é a aula do marxismo, da Primeira Internacional, a aula do Ernesto é exatamente sobre as internacionais, certo, Ernesto? Perfeito. Perfeito, então já vamos cortar essa parte da apresentação e vamos passar direto à aula para não ficar enrolando mais vocês. Quem quiser se inscrever no curso, a gente vai fazer um drops dessa aula. Quem está assistindo a aula vai ter a aula completa, quem está assistindo só o drops e ficar com vontade, vai deixar o link para vocês fazerem a inscrição. Bom, meus companheiros e companheiras, nossa primeira aula do curso, de marxismo, vai abordar o papel de Karl Marx e na criação da Primeira Internacional. A Primeira Internacional, um movimento tão importante para a classe trabalhadora mundial, que Lenin, anos mais tarde, escreveu um pequeno livro só falando da história da Internacional. Por aí a gente pode entender o papel que teve a Internacional no movimento dos trabalhadores mundial. Uma coisa muito importante para a gente pensar, e eu sempre destaco isso, é que toda vez que a gente pensa em Marx, faz o seguinte, você que está vendo a nossa aula, fecha os olhos e imagina Marx. O que você imaginou? Aquele sujeito barbudo, com aquele cabelo todo desgrenhado. Não é. A gente tem que imaginar que Marx, da Primeira Internacional, era esse sujeito aí, que está ali no quadro. Na Primeira Internacional, Marx estava com 40 e poucos anos. Só para vocês terem a ideia, o Marx, que escreveu o Manifesto Comunista em 1848, é esse Marx aqui. Não é aquele barbudão que a gente está acostumado. Para quem não sabe, Marx escreveu o Manifesto Comunista, ele tinha 30 anos de idade. Marx nasceu em 1818 e escreveu o Manifesto Comunista em 1848. A gente deve considerar que antes disso ele já tinha feito outras obras, como manuscritos econômico-filosóficos. Uma das obras mais importantes do Marx, uma belíssima obra para quem quer estudar o marxismo, chama-se A Miséria da Filosofia, foi escrito um ano antes do Manifesto, 1847, ele tinha 29 anos de idade. Então a gente tem que, em primeiro lugar, tirar da cabeça essa questão de Marx é sempre aquele barbudo, cabeludo. Não, o Marx é uma pessoa comum, uma pessoa que tem toda uma trajetória de vida. Outra coisa também que eu gostaria de destacar nessa primeira aula é que praticamente todo mundo, quando imagina Marx, fecha o olho e imagina Marx trabalhando. Você imaginou o quê? Um quarto fechado, cheio de livro, papel espalhado para todo lado? Não é verdade. Marx, antes de tudo, foi um militante. Ele participou de todos os movimentos da Europa na época. Ele estava na França, na Rebelião Francesa, ele estava na Inglaterra, quando os sindicatos ingleses se levantaram, ele foi para a Bélgica participar da resistência com os operários belgas. Ele, acima de tudo... Voltou para a Alemanha para a Revolução. Voltou para a Alemanha para a Revolução, muito bem lembrado, Ponciano. Ou seja, acima de tudo, ele era um militante. Escrever para ele era uma consequência da sua militância política. Foi proibido de lecionar, né? Exatamente, foi proibido de lecionar. Ele escrevia nos intervalos. Para quem não sabe também, por exemplo, na criação da Primeira Internacional, que daqui a pouco nós vamos chegar lá, em 1864, Marx parou a principal obra dele, que era o livro 1 do Capital,
ele estava escrevendo, parou o Capital para ir trabalhar na criação da Internacional. Então, quer dizer, Marx, acima de tudo, ele era um militante, ele não era aquele cara trancado num quarto, cheio de papel, não era um intelectual e ele odiava ser chamado, tratado como intelectual. Outra coisa que a gente tem que acabar é com essa visão de que, eu conheço tudo de Marx. Olha, qualquer um que disser para vocês, eu conheço Marx, está mentindo. Mentira! Ninguém pode dizer que conhece Marx. Vou explicar por quê. Quando Marx morreu, Engels pegou a tarefa de organizar e publicar toda a obra deixada por Marx. Só que Engels, logo depois, também morre, né? Então ele conseguiu organizar os outros livros do Capital. É uma coisa curiosa, Marx só viu realmente o primeiro livro dele publicado. O primeiro livro do Capital, Marx ainda estava vivo. Os outros 2 livros, ele já estava morto. Quem organizou foi Engels. Com a morte de Engels, em agosto de 1895, toda a obra de Marx e as obras do próprio Engels ficaram paradas lá na Alemanha. E a Alemanha, nessa época, passava por profundas modificações. Toda essa documentação ficou parada, quase que abandonada às traças. Ideologia Alemã, que é um livro fantástico, só no século XX. Só no século XX, exatamente. Aí o que acontece? O Lenin não leu a ideologia alemã. Não, o Lenin não leu, e gozado que o Lenin não leu o Grundrisse. Incrível isso. Entendeu? E por muitos anos todo esse rico material ficou guardado. Uma coisa muito curiosa é que eu botei ali, aquilo ali é um manuscrito do Marx. Ele escrevia de qualquer maneira, em qualquer folha. Tem alguns manuscritos dele que ele escreve pela margem. Ele escrevia como podia, como eu falei antes, ele era um militante, ele estava na atividade, ele estava na briga. Apenas no início do século XX, já depois da Revolução Russa, ou seja, em 1920, é que toda essa obra de Marx e Engels é então transferida para a União Soviética, e onde começa a ter uma primeira tentativa de publicar as obras completas, obras completas de Marx e Engels, já na União Soviética. Mas aí acontece um outro problema, né? Que é a morte de Lenin e a disputa no seio do partido da União Soviética, Stalin, Trotsky. Então, todo aquele trabalho de produzir a obra de Marx e Engels para mais uma vez. Ficou parado durante décadas, né? E apenas em 1975, todo aquele material que estava na União Soviética é passado para... Aliás, em 1975, ainda na União Soviética, eles estão tentando produzir algumas coisas. Mas aí vem o fim da União Soviética, em 1989, e para tudo outra vez. Toda a tradução do trabalho de Marx e Engels com o fim da União Soviética. Uma nova tentativa está em andamento agora, nesse momento está em andamento. Foi criada em 1990 a Fundação Internacional Marx e Engels, na Alemanha de volta. Voltou tudo para a Alemanha, todo esse material voltou para a Alemanha. Então, foram reunidos pensadores, estudiosos marxistas dos 3 continentes, inclusive tem gente da América Latina participando desse esforço, né, de retomar toda a obra de Marx. Mas qual é o grande problema? Assim, a gente tem que destacar, bom, eu vou falar agora, é um projeto de grande porte. Sabemos que apenas são mais de 200 cadernos manuscritos de Marx, 200 cadernos manuscritos de Marx, em 9 idiomas diferentes, que além de tudo, o cara escrevia em 9 idiomas diferentes, né? Versando sobre os mais diferentes assuntos. Do estudo toda essa obra de Marx, os estudiosos concluíram que seria necessário produzir 114 volumes. A previsão da obra de Marx e Engels é uns 114 volumes. Até hoje, só foram publicados 52 volumes, sendo que 12 deles depois dessa retomada de 1990, que é o caso do Grundrisse,
etc. e tal. Só depois de 1990 é que esses volumes começaram a ser publicados. Então, como eu disse antes, quem chegar, seja onde for, e disser, não, eu conheço Marx, não conhece. De toda a obra dele, 114 volumes, nem a metade foi publicada até agora. Só 52 volumes estão publicados. Então, não adianta, não, eu conheço, não conhece Marx, nós temos muito para aprender ainda com Marx, ninguém sabe o que está nos outros volumes, o que estará nos outros 60 volumes, não sei, ninguém sabe, ele fala sobre tudo, né? Então, essa é a introdução que eu gostaria de fazer, para a gente... Ele tinha um projeto de fazer uma crítica do Balzac, vai que se encontra... Não, ele tinha, o projeto dele era fazer uma crítica, não, era uma crítica bem feita sobre, não Balzac em especial, mas um dos livros do Balzac, que Marx adorava Balzac, né? Mas um dos livros do Balzac, que é a Comédia Humana, o Marx tinha o projeto de fazer um trabalho em cima da comédia humana, né? Comédia Humana, Ilusões Perdidas, e tinha um outro, Manual do Homem Honesto. Eram os 3 livros que Marx gostava de Balzac, né? Honoré de Balzac. Muito bem. Então, como o título da nossa aula de hoje, o título completo da nossa aula de hoje é o quê? Marx e a Primeira Internacional, contexto histórico. Quer dizer, nós não vamos aqui ficar discutindo cada documento da Primeira Internacional e tentando interpretar. Nós vamos tentar contextualizar a Primeira Internacional, qual foi o papel de Marx nessa Primeira Internacional, como tudo isso aconteceu. Então, a gente tem que começar com um panorama da época. O que acontecia na época que antecede a Internacional, né? O que estava acontecendo nesse período que antecede a Internacional? Em primeiro lugar, nós temos que lembrar o seguinte: no início do século XIX, nós temos as famosas guerras napoleônicas, né? Houve a Revolução Francesa, a burguesia chega ao poder, e a burguesia francesa descobre que tinha que espalhar o capitalismo pelo resto da Europa, porque não adiantava, para o capitalismo que estava nascendo, ter uma França já capitalista, já burguesa, dentro de um modelo burguês, e o resto da Europa vivendo ainda o absolutismo, as monarquias absolutistas. Então, o grande papel de Napoleão com as guerras, quando ele invade a Europa, é levar a Revolução Francesa, levar as ideias liberais para o resto da Europa. Além de que, com isso, também ele resolvia um problema social interno muito grave que existia na França. É que depois da Revolução Francesa, com a libertação dos campos, né, dos camponeses, e o início da produção industrial nas cidades, uma imensa massa de camponeses pobres vai para as grandes cidades, como em Lyon, que nós vamos falar depois, em Paris, etc. e tal. Então, as grandes cidades francesas ficam inchadas de gente pobre. Então, tinha que se tirar esse pessoal da cidade. Qual era a saída? Fazer guerra. As guerras napoleônicas, que pegou esse pessoal das cidades, botou no exército e invadiu o resto da Europa. Quer dizer, os caras resolveram 2 problemas com as guerras, com a guerra. Primeiro problema, espalharam as ideias liberais para o resto da Europa. E segundo problema, esvaziar as grandes cidades que estavam miseráveis, cheias de problemas. O que acontece com as guerras napoleônicas? As grandes nações absolutistas da Europa, principalmente a Rússia, a Áustria e a Prússia, que eram os estados mais fortes da Europa na época, vamos se lembrar que não existia a Alemanha só vem aparecer muito tempo depois. Naquela época, a Alemanha era uma série de ducados, principados, era uma série de pequenos reinados, né? Não era unificada ainda. Então, em 1814 e 1815, logo depois das guerras napoleônicas, com a derrota de Napoleão, a Prússia, quer dizer, quem realmente vence Napoleão é a Rússia, lá na Batalha de Waterloo, mas a batalha final foi a Prússia que venceu, né? Já invadindo, inclusive, um pedaço da França. Então, acontece o Congresso de Viena, né? Para restabelecer a monarquia absolutista na Europa, e é criada, então, a Santa Aliança Rússia, Áustria e Prússia.
Só para vocês lembrarem como é que começa a primeira parte do Manifesto Comunista. A primeira frase do Manifesto Comunista, em 1848. Um espectro ronda a Europa, o espectro comunista. Todas as potências da velha Europa unem-se numa santa aliança para conjurá-los. É essa santa aliança que Marx fala, quando Prússia, Rússia, Áustria e Prússia se aliam para impedir os levantes dos trabalhadores, né, que abraçam as ideias liberais e vão em busca, né, das ideias liberais.